eu acho que a região, ela se confunde com a própria história da geografia. A região é um conceito-chave para a geografia e ela vem sendo definida de várias maneiras, através de várias posições epistemológicas, mas ela tem sido uma referência fundamental para todo aquele pesquisador, seja geógrafo ou não, que queira incorporar os seus trabalhos à dimensão espacial. E sempre tendo em vista de que é fundamental, quando se fala em região, que a gente está falando de diferenciação de áreas, né? Então, a região estaria sempre sendo trabalhada como um espaço diferente do outro. E se entender o que faz esse espaço diferente do outro, né, quais são as interações, as características, né, isso é fundamental para que se tenha realmente uma dimensão viva de uma região. Mas todo geógrafo que se preze necessariamente tem que utilizar a região. Ele nasce com a história da geografia. Nos anos 70, comecei cedo, nos anos 70, no Rio Grande do Sul, na Secretaria de Obras Públicas do Estado do Rio Grande do Sul, eu tive o privilégio de ser a primeira geógrafa do quadro da Secretaria de Obras Públicas do Estado do Rio Grande do Sul, numa fase áurea do planejamento regional para o Brasil, que já correspondia à fase do planejamento nacional dos governos militares. A década de 70 pode ser dita que foi uma grande fase de planejamento regional a nível nacional. O planejamento regional, na época, ele era fundamental como substrato para que o controle do território brasileiro se fizesse dentro de uma visão de estratégia de controle do território. Era uma visão muito de controle realmente do espaço brasileiro pelos governos de então. E as equipes interdisciplinares de planejamento davam naquela época. Eu tive experiência em equipes interdisciplinares, trabalhando junto com geólogos, engenheiros, sociólogos, urbanistas e arquitetos em especial, né, porque o planejamento era regional integrado e haviam os planos urbanos, no qual os planos urbanísticos urbanos, ou os planos diretores das cidades, né, faziam parte desse arranjo maior regional. Já nos anos 80 e 90, eu mudei para o Rio de Janeiro, passei a trabalhar no IBGE e passei a trabalhar então numa outra dimensão, quer dizer, nós éramos divididos ou incorporávamos pesquisas em grandes regiões, né? A mim coube a região norte, né? Então passei praticamente 15 anos na região norte, ou seja, uma outra escala de planejamento regional, que na realidade não era planejamento, eram diagnósticos regionais integrados, né, que a gente contribuía, né, com os estudos de diferentes divisões do IBGE. Então, naquela época, o IBGE foi chamado para dar subsídio ao planejamento regional, né, numa escala bastante diferenciada dessa outra primeira etapa em que eu trabalhava, que eram planos de desenvolvimento regional integrado já a nível de estados, né, que eram regiões menores. Bom, uma terceira etapa da minha vida como geógrafo, no qual as regiões também foram importantíssimas no meu trabalho, foi quando eu ingressei na universidade, na academia, né, no departamento de geografia, do FRJ. E nessa disciplina que todos os anos eu, enfim, gosto muito de dar, que é estágio de campo 3, eu tenho a oportunidade, né, através da universidade, de viajar para outras regiões, já agora micro-regiões do estado do Rio de Janeiro. Várias foram as contribuições em termos de delimitação de regiões que foram feitas pelo IBGE e oferecidas ao planejamento brasileiro desde os anos 50. Né? O IBGE, antigamente conhecido como Conselho Nacional de Geografia, o CNG, ele produziu e ofereceu ao governo brasileiro, desde as regiões fisiográficas, né, passando pelas regiões homogêneas dos anos 70, pelas regiões funcionais,
até as atuais regiões geográficas, né? Ou seja, são micro-regiões que servem de base para publicação das informações estatísticas coletadas pelos censos. Nós temos ainda um importante papel que eu acho que o IBGE desenvolveu, que foi o de análise regional que ele fez nos anos 70 e nos anos 80, e que parece que ultimamente, infelizmente, esse papel está sendo relegado, né? Que o IBGE passou de uma função de oferecer, além dos dados, uma análise regional, que era o grande papel do geógrafo, né? De fazer uma interpretação das informações, dos dados coletados. Ele passou a ser fundamentalmente agora, nessa última década, a um produtor de dados, né? Então, claro, ele produz dados com uma maior precisão, com uma enormidade de células, digamos, de informação, e ele está servindo a, digamos, economia, do meu ponto de vista, né? Dando informações aos planejamentos econômicos, ao planejamento de mercado, e menos a informação da população, na realidade, da dinâmica da população brasileira. O planejamento regional na região norte, na região da Amazônia brasileira, eu acho que é de fundamental importância. E é pena que essa imensa importância não seja realmente, não tenha sido percebida ao longo das últimas décadas. Planos de desenvolvimento foram feitos, né? Mas foram feitos para, entre aspas, desenvolver a Amazônia, mas sem o devido cuidado de integrar preservação e desenvolvimento. Então, eu acho que aí a grande pergunta é: que modelo de desenvolvimento vai estar subsidiando o planejamento regional? Porque nós temos diferentes visões de desenvolvimento e todo planejamento regional deve seguir um conceito pré-definido do que se está querendo buscar como desenvolvimento. A Amazônia, na época da delimitação da Sudã, na época dos governos militares, ela foi alvo de vários, né, programas de desenvolvimento regional. Foram criados vários polos de desenvolvimento na época da Polo Amazônia, mas foi também o período de maior devastação quando grandes obras de infraestrutura foram deflagradas e riscaram a Amazônia. As grandes rodovias que, na realidade, integraram de uma certa maneira, economicamente, ao mesmo tempo que ela pode estar integrada economicamente, ela está se desintegrando enquanto um bioma de importância mundial. Olha, eu diria que o papel do geógrafo é na formulação e na elaboração de programas ou planos de desenvolvimento regional, mas não na implantação, porque é fundamental o papel da política, né, o poder político na implantação de determinados projetos e programas, ou seja, ele permitindo que aqueles projetos sejam implantados ou ele querendo que aqueles projetos sejam feitos para que sejam implantados a partir de determinadas linhas, né, pré-definidas. Então, o geógrafo ele vai trabalhar produzindo cenários, produzindo informações, produzindo diagnósticos de determinadas regiões. É fundamental, que eu acho que é o profissional que tem essa visão integrada, né? Os outros profissionais têm uma visão mais setorizada. Cabe ao geógrafo essa leitura mais integrada dos fenômenos. Então, ele consegue elaborar um plano de desenvolvimento regional ou contribui para que um plano de desenvolvimento integral regional seja elaborado, mas a sua implantação vai depender fundamentalmente da força política do momento, né? Daqueles grupos que realmente estiverem interessados em que aquele tipo de projeto seja implementado.
Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor.